Fala pessoal, eu sou o professor Sérgio Araújo e eu vim hoje para dizer para vocês que começaremos uma série de lives que foram gravadas e que eu estarei disponibilizando para vocês. E essa aula realmente está incrível, gente. Hoje começaremos com a tempestade inflamatória que acontece na inflamação aguda. Então, para não perder nenhum vídeo, já se inscreve no canal. Também já marque as notificações para ser avisado de todos os vídeos novos. Então, vamos para a aula após a nossa vinheta. Esqueci. Então, vou tentar trazer a aula para um formato um pouco mais lúdico, tá certo? Então, a aula 1, que é uma aula no conteúdo é processo inflamatório, principalmente o processo inflamatório agudo. Eu chamei essa aula de tempestade inflamatória, tá bom? E por que é tempestade inflamatória? Então, nessa aula, a ideia é que nós possamos entender como é que acontece o status caótico da inflamação, a veiculação de moléculas e de células em prol da resolução do processo inflamatório, mas que isso pode trazer consequências, tá? E aí a gente vai depois tentar combater, né, essa tempestade inflamatória que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? Então, quando a gente olha, por exemplo, para essa imagem aqui, a gente já pode ver que existem alguns pontos que o autor que criou essa imagem, ela já colocou como pontos inflamatórios. São esses pontos vermelhos. Então, nós temos inflamação no ombro, inflamação no cotovelo, inflamação no punho, inflamação na região do quadril. Então, tem várias regiões inflamadas. E a gente sabe que ela está inflamada porque essa região é uma região que está avermelhada, ela está representando isso aí. Nós podemos ver do lado de fora da imagem algumas células. Células que estão sendo veiculadas para o local da inflamação. Tá certo? Então, a ideia é o quê? É tentar entender o que é que acontece exatamente nesse local da inflamação para que a gente possa depois pensar ele como alvo farmacológico. Afinal de contas, não foi assim que a gente aprendeu? A gente primeiro precisa compreender o processo da doença para só então trabalhar aquele processo de doença como um alvo farmacológico, onde é que o fármaco vai atuar para a resolutividade desse processo inflamatório, tá bom? Então, para começar essa aula, a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar, de fato, entrar no processo inflamatório. A gente vai tentar entender o processo inflamatório. E, para isso, a gente vai utilizar alguns pacientes fictícios, tá bom? Nessa semana e nas outras também a gente vai sempre utilizar os mesmos pacientes, mas nessa semana 4 pacientes vão nos ajudar a entender um pouco como é o processo inflamatório e como a gente deve tratar o processo inflamatório, tá bom? Primeiro paciente, a gente chamou ela de Rita, tá bom? É um nome fictício, tá? Não representa ninguém, mas aqui nós temos algumas características importantes da Rita, ó. Rita é uma modelo que torceu o tornozelo no aeroporto. Bom? E aí tem um resumo da história clínica de Rita e a gente vai justamente detalhar um pouco mais essa história clínica. Então, Rita é um modelo de 28 anos que se desequilibrou no aeroporto. Segundo ela, ela torceu o tornozelo, desestabilizou para dentro, procurou o pronto-socorro, pois sentia dor intensa e dificuldade de deambular. Então, ela sentia muita dor, procurou o pronto-socorro e ela tem dificuldade de andar. Tá bom? Então, essa vai ser a nossa paciente de hoje. Mas durante a semana a gente vai utilizar também, vai pedir ajuda, vai tratar o caso do Josué. Quem é o Josué? O Josué é um empresário que se machucou jogando futebol. Tá bom? Ele tem 30 anos, ele se contundiu jogando futebol. No hospital ele relatou dor intensa grau 7. Bem, a gente vai falar melhor sobre dor na semana que vem. Mas a gente já pode adiantar que dor grau 7, a gente vai entender como é que se mede esse grau da dor. A gente vai ver que dor grau 7 é uma dor intensa. Aí o Josué estava sentindo essa intensidade de dor. Então o paciente relata também que tem crises de gastrite. Foi indicado para ele, para o tratamento dessa contusão, repouso por 3 dias, aplicação de gelo
elevação do membro afetado e imobilização. Tudo isso é o que, gente? Tratamento não farmacológico. A gente muitas vezes deixa para segundo plano as questões do tratamento não farmacológico, mas a gente vai tentar, na medida do possível, conversar e discutir um pouquinho sobre isso. Muitas vezes, o paciente com tratamento não farmacológico, ele consegue resolutividade completa ou quase completa. Nesse caso aqui, o Josué utilizou um tratamento não farmacológico, mas foi utilizado também um tratamento farmacológico. Foi prescrito ainda etoricoxib 60 mg uma vez ao dia por 7 dias. E aí, no dia que a gente estiver falando sobre esse caso de Josué, a gente vai ver o que a etoricoxib faz, se ele é o melhor anti-inflamatório, se 60 mg é uma dose boa, se uma vez ao dia é adequado, se em 7 dias ele consegue resolver o problema da inflamação dele. Então, veja que a gente vai muito além do que vocês talvez já tenham visto com relação ao tratamento farmacológico. É só como é que ele age, como é que é o mecanismo de ação, alguma reação diversa, mas a gente vai tentar buscar uma coisa mais aplicada para a situação em particular, tá bom? Bem, próxima paciente aqui é a Fernanda. A Fernanda é uma costureira com dores articulares. Então vejam que a gente já passou aqui por um modelo de uma inflamação que não é uma inflamação aguda. Enquanto o Josué sofreu uma contusão, está sentindo dor porque tem uma lesão que aconteceu naquele exato momento, a Fernanda não. A Fernanda ela sente dores articulares há muito tempo. É um modelo de inflamação crônica. Vai falar depois dela mais à frente em outra aula, tá bom? Então, a Fernanda ela tem 35 anos, é costureira, relata que há 4 meses começou a sentir as articulações dos dedos inchadas, quentes e dolorosas, associada à rigidez matinal que perdurava por até 2 horas. Então, vejam só, provavelmente o Josué sentiu a dor, a contusão, mas a dor ela foi modulada. Em determinado momento, ele parou de sentir dor. A Fernanda, ela sente dor por 2 horas. Então, vejam que é um processo muito diferente do que o Josué estava sentindo, tá bom? Então, posteriormente, ela passou a sofrer de dores nos punhos, nos cotovelos, nos ombros e nos joelhos também. E o quarto paciente é o Gabriel, universitário com cefaleia intensa, tá bom? Então, Gabriel, ele tem 22 anos, universitário, ele foi ao UBS do bairro com cefaleia bilateral do tipo peso. A intensidade da dor dele era 5/10. Veja que é uma intensidade menor, por exemplo, do que a do Josué, que era 7, né? Aí continua o seguinte: ele teve início essa cefaleia há 4 horas, não sendo alterada por movimento ou atividade física, nem irradiada a outras partes do corpo. Informa que há 2 horas usou ibuprofeno sem alívio da dor. Então a gente vai entender isso também. O Josué estava sentindo uma cefaleia. Uma cefaleia é uma inflamação? Uma cefaleia pode ser tratada com ibuprofeno? Nesse caso aqui, por que o ibuprofeno não funcionou muito bem? A gente vai entender um pouquinho e aí o Gabriel ele vai servir como um paciente fictício para a gente tratar ele durante essa semana também, tá certo? Então esses vão ser os 4 casos da semana. A Rita, que a gente vai falar hoje, Josué, Fernando e o Gabriel vão ser os pacientes fictícios das próximas aulas, tá certo, gente? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta por enquanto? Ficou alguma dúvida com relação a algum desses casos? Só para a gente poder, antes de continuar com a aula, a gente esclarecer alguma coisa? Tudo ok? Beleza. Então vamos lá, gente. Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar de Rita. E para a gente falar dela, a gente precisa de mais detalhes, né? Aquelas informações que a gente viu lá são informações muito superficiais, a gente precisa de detalhes. E quais são os detalhes que a gente precisa? Primeiro, os sintomas. Vamos tentar entender os sintomas dela. Então, no momento do exame, ela foi para o hospital, né? Ela precisou de atendimento. Então, quando ela foi para o hospital, lá verificaram o seguinte: ela apresentava dor. Dor era a principal característica dela. Ela não conseguia andar porque sentia dor, né? A gente vai falar bastante de dor na próxima semana, mas como o processo inflamatório também inclui dor como um dos sintomas, a gente vai dar uma pincelada hoje também. Então, no momento do exame, Rita apresentava dor,
Apresentava também, deixa eu ver se eu mudo aqui para poder riscar. Apresentava também, ó, um hematoma, apresentava inchaço no tornozelo, apresentava uma área quente ao toque e levemente hiperemiada. Tá certo? Então vejam que esses são sinais flogísticos da inflamação. Então a inflamação apresenta essas características que a Rita está mostrando aqui. Dor, apresenta hematoma, né? Então apresenta aquela região bem vermelha, né? Que a gente é acostumado a ver. O tornozelo da Rita apresentava-se inchado. Quando o profissional tocava na região inflamada, aquela região ela era quente ao toque e apresentava uma hiperemia, apresentava também um vermelhidão. Tá? Então esses eram os sintomas que a Rita apresentava. Avaliação. Então ela relatava dor intensa. A dor que a Rita sentia é uma dor avaliada como 8. Avaliada como 8 onde? Na escala análogo visual da dor. A gente vai aprender isso na próxima semana, tá bom? Mas na escala análogo visual da dor, a gente tem uma escala que vai até 10 e a dor que a Rita estava sentindo era uma dor de nível 8, ou seja, uma dor muito intensa, tá bom? O médico solicitou uma radiografia. Para que a radiografia? Para avaliar se durante a contusão ela não tinha sofrido uma fratura, né? Ou um rompimento de tendão, ou uma lesão mais grave, tá bom? E também solicitou exames laboratoriais. Será que tem exame laboratorial para avaliar inflamação? Existem alguns parâmetros que a gente chama de parâmetros subjetivos. É aquilo que a gente pergunta para o paciente. Você sente dor? Sinto dor. Você sente enjoo? Sinto enjoo. Você sente uma sensação de desmaio? Sim, sinto a sensação de desmaio. Então, isso é o que o paciente relata. Isso é subjetivo porque depende da percepção do paciente. Mas quando a gente avalia um exame laboratorial, a gente está avaliando um parâmetro objetivo. Ele vai dar um número. Apesar de ser variável, né? Se eu fizer um determinado exame no paciente e fizer esse mesmo exame no mesmo dia, mas em um horário diferente, é provável que ele dê completamente diferente o resultado. Então, é um parâmetro objetivo, mas que existe uma variabilidade também, tá bom? Então, os exames laboratoriais para avaliar a inflamação, a gente vai pincelar alguns deles hoje aqui, tá certo? E o terceiro ponto é o acompanhamento. Quanto tempo foi que o médico disse que a Rita deveria voltar, gente? O médico pediu para ela voltar com 7 dias, tá bom? Mas o acompanhamento não necessariamente não é um acompanhamento de ponto final. O que é um acompanhamento de ponto final? Daqui a 7 dias você volta e eu vejo como você está. Isso é um acompanhamento de ponto final. Esse acompanhamento dela teve um ponto intermediário. Então, após 5 dias, ela usando as medidas farmacológicas e as medidas não farmacológicas para conter inflamação, a paciente retornou para o médico e o médico avaliou que houve diminuição do edema, então estava menos inchado o tornozelo dela, ainda apresentava um hematoma. Por quê? Porque houve um rompimento talvez de vasos sanguíneos, então houve um extravasamento vascular e houve uma redução da dor. Então veja que na escala análogo visual da dor, a dor agora era 2, era 8, passou para 2. Então realmente houve uma redução muito intensa, né? Muito pronunciada da dor, tá certo? Quais são os objetivos da nossa aula de hoje, né? Por enquanto eu estou dando um conteúdo teórico, tá, gente? A gente vai chegar no mapa mental. E quando eu chegar no mapa mental, eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Por quê? Porque a aula, como eu falei para vocês no início, é uma aula interativa. Todas as aulas nessa unidade, elas vão ser aulas muito interativas. Não adianta, só para a gente fazer um disclaimer aqui, não adianta a gente ser apenas passivo no processo de ensino-aprendizagem, porque a gente nunca vai aprender o potencial que a gente tem de aprender. A gente precisa ser ativo no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente precisa de uma participação, é de fato participar, é perguntar, é dizer o que pensa, porque o que você pensa pode
não está completamente errado, pode ser um caminho diferente para chegar no mesmo resultado, tá bom? Mas os objetivos da aula de hoje, né, só para que a gente possa entender e por que é importante a gente começar uma aula sempre esclarecendo os objetivos, por duas razões. Primeiro, a gente sabe qual o produto que vai ser entregue. É igual quando a gente vai fazer uma compra numa loja e aí a gente não conhece o produto direito, a gente faz uma encomenda, o produto chega na nossa casa e tem uma propaganda daquele produto, mas quando a gente vai avaliar o produto é muito diferente daquilo que foi feita a propaganda. Então foi feita uma promessa, mas foi entregue outra coisa. Então os objetivos servem para isso, para a gente avaliar se o que foi prometido foi entregue. Segundo, é para que a gente, a partir do objetivo de aprendizagem, a gente consiga avaliar qual é o nível de complexidade que a gente pretende chegar. Qual é o nível de detalhamento que a gente vai discutir. Por exemplo, primeiro objetivo aqui, conhecer os sinais cardinais da inflamação, discutindo seus mecanismos. Por que é conhecer? Porque você já conhece, você já sabe, você já viu em outros momentos. Então, provavelmente na disciplina de patologia, na disciplina de farmacodinâmica, na disciplina talvez até de fisiologia, vocês viram o processo inflamatório, vocês viram vários aspectos. Então, vocês conhecem já. Por isso que a gente vai só conhecer, a gente vai só talvez relembrar, né? Relembrar os sinais cardinais de inflamação. E aí, dentro daqueles sinais cardinais, a gente precisa entender os mecanismos. Por quê? Porque se a gente vai utilizar um anti-inflamatório na quinta-feira, que a pretensão é ele reduzir o edema, reduzir a dor, reduzir a vermelhidão, e a gente não sabe por que isso acontece, a gente pode utilizar um anti-inflamatório e dizer, olha, ele não vai funcionar porque não vai agir em determinada condição, em determinado sintoma. Tá bom? Então a gente vai discutir os mecanismos dos sinais cardinais. Segundo objetivo é relacionar. Veja, relacionar significa o quê? Ver um lado, ver o outro e ver o que é que eles têm em comum. Relacionar os mediadores químicos da inflamação com os seus papéis biológicos. E por que é tão importante esse objetivo? Porque nós vamos ver na aula que os mediadores químicos são responsáveis pela inflamação. Todo o processo inflamatório só acontece por causa dos mediadores químicos. Mas nós vamos ver que eles têm inúmeras funções, inúmeros papéis fisiológicos. Se a gente resolve acabar com a função ou com a síntese, utilizando um anti-inflamatório, acabar com a síntese dos mediadores inflamatórios, a gente está pagando para ver o que acontece com o processo fisiológico. Certo? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Terceiro objetivo, compreender as ações. Então vejam só, compreender significa o quê? Significa detalhar, significa entrar a fundo naquele conhecimento. Então, compreender as ações e os tecidos onde são expressas as ciclooxigenases. Vocês sabem que a ciclooxigenase é um enzima importante no processo inflamatório. Só que a expressão dela é diferente em cada tecido. Será que o tecido vascular expressa a mesma ciclooxigenase do tecido renal? Será que se eu utilizar um anti-inflamatório, eu espero ter as mesmas consequências no tecido renal e no tecido inflamado, por exemplo? Então, é importante a gente saber onde é que é sintetizado, onde é que expressa essa ciclooxigenase de forma diferencial, para que eu possa entender o que pode acontecer quando eu uso um anti-inflamatório, tá bom? E o último objetivo, discutir os parâmetros laboratoriais usados para acompanhar a evolução clínica do processo inflamatório. Então, o que é que o médico fez ali? Pediu um exame raio-x, pediu alguns exames de imagem para acompanhar. Por quê? Porque quando a paciente, quando a Rita chegou no consultório dele, ele viu, está menos inchado, ainda tem hematoma, mas está doendo menos. Só que quando eu vi o exame não mudou nada. Então, externamente, está melhor. Mas internamente o processo é mais lento. Às vezes o paciente se cura completamente do processo inflamatório do ponto de vista do que eu vejo, mas internamente ele continua com muitos parâmetros alterados. E aí eu preciso prolongar um pouco mais o tratamento para que o paciente tenha
restauração completa do processo inflamatório. Beleza, gente? Tá claro, pessoal? Alguma dúvida com relação aos objetivos de aprendizagem? Envolveria também, Virgínia, né? Envolveria por quê? Porque os mediadores inflamatórios, né, eles vão modificar algumas condições fisiológicas que vão ser medidas, que são esses marcadores laboratoriais. Só que nós temos também os sintomas. A gente não pode abrir mão dos sintomas. Então, o paciente fazendo exatamente o contrário do que eu acabei de dizer. O paciente tem os seus níveis de parâmetros laboratoriais restaurados, é tudo normal. Mas eu estou vendo que o pé, o tornozelo da paciente está muito inchado ainda. Então, o processo inflamatório talvez tenha sido resolvido do ponto de vista fisiopatológico, mas do ponto de vista anatômico, talvez tenha algo mais grave ali. Talvez tenha um rompimento no tendão, talvez tenha um rompimento de vasos sanguíneos, talvez ali tenha provocado uma alteração fisiológica, como uma fratura, e essa fratura está se restaurando, e como não foi feita nenhuma imobilização, essa fratura pode estar se restaurando de uma forma errática, por isso que o tornozelo permanece inchado. Então são as duas coisas. A gente pode visualizar o órgão, os sintomas, isso é importante, mas é importante a gente também ter os parâmetros laboratoriais para acompanhar o que está acontecendo internamente. Então vamos voltar aqui, tá, gente? Então esse aqui é o problema da Rita, né? A Rita tem um tornozelo, que ela torceu o tornozelo, e esse tornozelo, ele produziu um processo inflamatório, ela estava sentindo muita dor. A Rita, ela estava com o tornozelo inchado, estava bem vermelho, né? O médico falou que estava bem quente também, o local. E aí a gente vai agora entender um pouquinho o que está acontecendo ali dentro. E aí, para entender o que está acontecendo ali dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai mergulhar exatamente nesse processo inflamatório. A ideia é que a gente possa entender nas profundezas, como o próprio título da aula diz, né? O título mais lúdico, né, que eu criei, a tempestade inflamatória. O que é que acontece ali? E aí a gente vai criar o nosso mapa mental, tá certo? Para criar o nosso mapa mental, o que é que eu fiz? Eu criei tópicos, então vai ser um mapa mental guiado. Toda segunda-feira a gente vai criar um mapa mental novo, mas esse mapa mental ele vai ser guiado. Ficaria muito difícil eu pegar 40 pessoas, né, 40 alunos, pessoal, faça um mapa mental sobre inflamação. E aí ia sair muitas coisas distorcidas ou ia ser muito difícil controlar e o processo talvez não fosse o mais adequado. Então o que é que eu fiz? Criei tópicos que vão nos guiar para onde a gente deve fazer, o que é que a gente deve fazer. Então, o título da aula é processo inflamatório, né? Na verdade, processo inflamatório agudo, né? Especificamente é o processo inflamatório agudo. Então, esse vai ser o cerne central, aquele núcleo, né? Sempre a gente cria um mapa mental, a gente não cria um núcleo, né? Qual é o tema principal e quais são os ramos. Então, a partir do processo inflamatório, a gente vai definir o que é processo inflamatório. A gente vai entender o que é processo inflamatório. E para entender, eu fiz algumas perguntas. O que é inflamação? O que é que induz a inflamação? Quais são os atores da inflamação? E qual é o objetivo da inflamação? Então, com essas quatro perguntas, no meu entender, a gente consegue definir o que é inflamação. O segundo tópico são os sinais cardinais. E aí eu fiz mais outras 3 perguntas. Quais são os sinais cardinais? Dependem de quê para que eles apareçam, para que surjam? Como é que eles ocorrem, né? A partir de que momento eles ocorrem? O terceiro tópico, mecanismo inflamatório. Qual é a sua origem do mecanismo inflamatório? De onde é que surge o processo inflamatório? Quais os mediadores químicos envolvidos ali? Qual o desfecho de ação desses mediadores? O que é que esses mediadores fazem? E o que é que vai gerar como mecanismo inflamatório? E aí a gente tem as prostaglandinas, a gente vai falar um pouquinho delas, né? No mecanismo inflamatório a gente já começa e depois termina em outro tópico. Quais os principais prostaglandinas? Quais os papéis fisiológicos e os papéis na inflamação? A gente vai criar esses 2 elos. O que é que a prostaglandina faz na inflamação? O que é que a prostaglandina faz fisiologicamente falando? Porque, como eu havia dito no início da aula,
Utilizar um anti-inflamatório significa abolir o processo inflamatório por meio da redução da síntese de prostaglandinas. Mas significa que você vai pagar um preço. Qual é esse preço? Será que todos os pacientes estão dispostos a pagar esse preço? E aí na aula de quarta-feira a gente vai tratar de anti-inflamatórios, a gente volta com esse assunto e a gente vai ver se o preço ele é alto ou ele é baixo, se vale ou não vale a pena, tá bom? E aí a gente termina a nossa aula falando de marcadores laboratoriais, quais os marcadores laboratoriais, em que situações eles se elevam, qual a importância de dois marcadores laboratoriais, a PCR, a proteína C reativa, e também a velocidade de hemossedimentação, VSH, tá bom? E aí, para fazer um link com a aula da quarta-feira, a gente vai finalizar falando de como é que os anti-inflamatórios são usados, quais os papéis de um AINE e qual o alvo dos AINEs, tá bom? Isso apenas para fazer um link com a aula da semana que vem, tá bom, gente? Então, tá aqui o nosso mapa mental que a gente vai construir. E aí eu vou fazer o primeiro ramo com vocês. O primeiro ramo ele diz o seguinte, é o ramo da definição. Então a gente vai definir o processo inflamatório. E a gente vai definir respondendo essas perguntas. O que é a inflamação? O que ela induz, né? O que ela gera? Quais são os seus objetivos e quais são os atores envolvidos na inflamação. E aí eu vou trocar de tela para que a gente possa utilizar esse outro PowerPoint aqui, né? O mapa mental da inflamação, para a gente poder construir juntos, tá bom? Vocês vão me falando e eu vou colocando aqui para depois a gente discutir eles individualmente, tá certo, gente? Então vamos lá. Definição, o que é que vocês acham que é inflamação? Coloque aí no chat, ou se quiserem abrir o microfone, é ainda melhor, porque eu não fico toda a vida olhando o chat. Mas me digam aí, o que é que vocês acham que é inflamação? É a primeira resposta do organismo. Então, Júlia disse que é o quê? Uma resposta... Vou botar resposta do organismo, tá bom, Júlia? Porque no mapa mental a gente tem que resumir um pouquinho, né? Sei que você colocou a primeira resposta do organismo. Tem que botar a resposta do organismo. Resposta do organismo, perfeito. O que mais? Dano a algum tecido do corpo. Não entendi muito bem, Vanessa. Você poderia explicar melhor? A inflamação é o dano ao tecido do corpo, é isso? Ou a resposta ao dano? Sim, então seria a resposta ao dano, né? Então vamos lá. Se vocês botarem resposta do organismo, resposta ao dano ou à lesão, né? Vocês botaram lesão no organismo. Vocês acham que fica melhor assim? Beleza, entendi, viu, Vanessa, agora. Resposta do organismo ao dano a gente. Perfeito. Então, acho que já dá para ficar assim, né, gente? O que é o quê? Uma resposta à lesão no organismo. Acho que já dá para entender, não é isso? Alguém queria acrescentar mais alguma coisa sobre o que é inflamação? Vamos para o que ela induz? O que é que a inflamação induz? Quem poderia dizer? Febre, dor. Vou botar aqui febre, dor. O que mais? Rubor. Perfeito. Vermelhidão. Inchaço. Beleza. Os sinais cardinais que a gente acabou de ver no caso clínico, não é isso? Então, é isso que ela vai provocar. Então, é uma resposta a uma lesão. O organismo sofreu uma lesão e automaticamente ela respondeu produzindo isso. Vou só aumentar aqui para ficar organizado. Beleza. Quais são os atores? O que é que nós temos no processo inflamatório que vai produzir isso? Febre, dor, rubor, vermelhidão, inchaço, pus, infecção. Beleza, Bruna? Vou colocar aqui também, para a gente poder entender. Pus. Quais são os atores? Quem é que vocês acham que participa do processo inflamatório? Citocinas pró-inflamatórias. Citocinas pró-inflamatórias, ok. Prostaglandinas, ó, a Giovana aí botando prostaglandinas. Mais alguma coisa? Citocinas, prostaglandinas. Tem célula, gente? Tem alguma célula envolvida aí com o processo inflamatório? O que vocês acham?
neutrófilos, leucócitos. Beleza, acho que já dá, né? Dá pra gente entender. Neutrófilos. Vamos aqui. Certo, gente? Então, o objetivo do processo inflamatório é o quê? Por que existe o processo inflamatório? Macrófagos também, né? O Isliano botou, vou botar aqui, tá? Por que ele existe? Qual é o objetivo dele? Mecanismo de defesa. Mecanismo de defesa. Então, o objetivo dele é defesa. Reparação. Perfeito. Vocês estão ótimos, viu, gente? Reparação. Mais alguma coisa além disso? Defesa e reparação? Será que mais tem objetivo o processo inflamatório? Beleza, gente. Acho que já dá pra gente ver aqui. Vamos voltar então para nossa tela lá. Ó. Então a gente tem aqui, a gente fez 4 perguntinhas. A gente fez algumas perguntinhas e a partir dessas perguntas a gente vai olhar aqui o que significa isso. Ó. Então vou clicar aqui nesse definição, que isso aqui acaba sendo um link para a gente ir para o conteúdo propriamente dito, tá? Então, definição. A gente está vendo aí um dedo bastante inchado, né? Bastante inflamado. E eu coloquei aqui a definição que é muito parecida com aquilo que vocês colocaram no mapa mental. A gente tem que... É uma reação protetora. Isso é o que é, né? Uma reação protetora. E aí eu pergunto a vocês, se a inflamação é uma reação protetora, por que a gente utiliza um anti-inflamatório? Não parece ser um contrassenso, não? Não era melhor a gente deixar essa reação protetora nos proteger do que utilizar um inflamatório? Qual é a razão, então, de utilizar um inflamatório se a inflamação é uma reação protetora? Então, é uma reação protetora, né? Então, a Virginia diz para reduzir os sintomas. Então, essa é uma das razões pelo qual a gente utiliza anti-inflamatório. A gente quer que os sintomas reduzam. Ninguém quer ficar sentindo dor, não é verdade? Além disso, também é uma reação protetora quando a gente tem, por exemplo, um processo infeccioso envolvido. Aí é uma reação protetora muito importante. Mas quando a gente sofre uma lesão, ela acaba sendo uma reação que vai nos avisar de que alguma coisa está acontecendo errado. Tá certo? Então, ela deixa de ser uma reação protetora propriamente dita para ser uma reação de alerta melhor. Então, utilizar um anti-inflamatório é para que nos alerte que alguma coisa aconteceu, a gente vai tomar medidas farmacológicas e não farmacológicas para resolver essa inflamação, tá bom? E aí vem a nossa próxima etapa do mapa mental, que é o que induz. Ela é gerada por uma agressão ao tecido. É isso que vai produzir a inflamação. Quando o tecido é agredido por um micro-organismo, quando é agredido por anticorpos, quando é agredido por uma lesão, quando é agredido por algum processo autoimune, quando é agredido por algum processo metabólico que foge ao controle fisiológico, tudo isso pode induzir a inflamação. É uma agressão ao tecido. E essa agressão ao tecido, ele leva a quê, né? Então, o levar aqui é os atores, ó, leva ao acúmulo de fluidos. Então, todo processo inflamatório a gente vai ter fluidos acumulados. É por isso que fica inchado. Todo processo inflamatório vai ter leucócitos. Então, o leucócito pode ser os neutrófilos, como vocês falaram, pode ter linfócitos e vai ter os mediadores químicos. Então, tem citocinas, tem as prostaglandinas, tudo que vocês falaram também. A forma de se comunicar é essa forma química, né? É a produção de um mediador químico que vai levar essa comunicação, essa mensagem de uma célula para outra, tá bom? E aí a gente tem um objetivo aqui, ó. O objetivo é o quê? Destruir. Vocês falaram bem disso, é um mecanismo de defesa, né? Então, quando a gente tem uma infecção, a inflamação é uma forma de destruir esse micro-organismo. Então, aí sim é uma forma de defesa. Mas além de destruir, um dos objetivos é o quê? Diluir. Então, aquele micro-organismo que se instalou naquele local, que está produzindo aquela inflamação, ele não pode passar para outras regiões do nosso corpo. E é por isso que o processo de edema, ele vai diluir aquele processo, vai diluir aquele agente causador da inflamação e isolar os agentes lesivos.
Então, com edema, com a produção do líquido, extravasamento de líquido, a gente tem não só diluição, como isolamento aí do micro-organismo daquilo que pode causar a inflamação, beleza? Em termos de definição, alguma dúvida, gente? Antônio está falando aqui, a sintomatologia pode afetar outros órgãos fora a lesão? Pode sim. Excelente, Antônio. A gente vai ver mais para frente, quando eu for falar dos marcadores laboratoriais, que muitas vezes o processo inflamatório ele cria o que se chama de proteínas de fase aguda, que vão influenciar diversas outras ações no organismo, tá certo? Muito bem lembrado aí. Em termos de inflamação, gente, alguma questão, alguma dúvida? Podemos ir para o próximo tópico? O próximo tópico é sinais cardinais. E aí a gente tem as perguntas desse tópico, desse ramo do mapa mental, quais são os sinais cardinais, como eles ocorrem e dependem de que para ocorrer. Então vamos voltar aqui para aquele mapa mental, para a gente fazer ele. Eu vou aumentar agora para ver se a gente consegue visualizar melhor. Para mim tá grande, mas porque eu estou no monitor grande, né? Ok, gente? Dá para ver agora direitinho aí? Sim, né? Beleza. Ó, vamos lá. Sinais cardinais. Quais são os sinais cardinais, gente? Eu já falei aí, mas até vocês já adiantaram, mas vamos tentar repetir, porque quando a gente repete, a gente acaba deixando aquilo ali fixado, né? Aquele ato reflexo, certo? Então vamos lá. Sinais cardinais. Repitam aí os sinais cardinais que vocês falaram há pouco tempo. O edema. Então, geralmente, uma pessoa com inflamação vai ter edema. Vai ter um rubor. Então, aquela região inflamada ela fica vermelha, dolorida. E a gente vai falar na próxima semana de dor. E a gente vai ver que existe uma dor que é a dor provocada pela inflamação, que não é a única. Mas a inflamação ela vai fazer aquilo que se chama diminuição do limiar da dor. Né? Eu acho que todo mundo já teve um processo inflamatório e a região fica tão dolorida que só em pensar em tocar ela já dói. Ninguém está tocando, ninguém está fazendo nada que pudesse justificar a dor. Mas só em pensar em tocar levemente já sente dor. Então a região fica realmente dolorida. E tem o calor também, né? Então a região fica um pouco mais quente. Como é que ocorre o processo inflamatório, né? Processo inflamatório não. Como é que ocorrem os sinais cardinais? Lembrem-se que a gente está aqui no ramo dos sinais cardinais. Então esses sinais cardinais, o edema, o rubor, a dor e o calor, como é que eles aparecem? Como é que vocês poderiam me explicar aí? Débora já falou dos sinais. Será que alguém poderia ajudar aí para dizer qual é o mecanismo, né, pelo qual eles ocorrem? Alterações hemodinâmicas. Beleza, vou colocar aqui, mas eu queria, Reno, que você explicasse um pouquinho melhor. Não entendi muito bem, não. Hemodinâmicas. Como assim alteração? Vasodilatação. Pronto, vou colocar aqui, porque eu acho que fica mais claro, né? Esse mapa eu vou distribuir com vocês, fica mais fácil. Vasodilatação. O que mais acontece? Né, a vasodilatação vai produzir aumento do fluxo sanguíneo. Perfeito. Aumento do fluxo sanguíneo. Então, aqui a gente já pode ver algumas alterações hemodinâmicas que podem já estar associadas a esses sinais cardinais. Aumento da permeabilidade capilar. Aumento da permeabilidade capilar. Aqui já basta, porque já está, inclusive, ficando um pouco apertado aqui para o mapa mental, né? Então, como é que a gente pode associar isso, gente? O edema, por exemplo, acontece por alterações hemodinâmicas, acontece pelo quê? Como é que vocês poderiam me explicar melhor essa questão do sinal cardinal com o mecanismo que é provocado por ele? Quem poderia abrir o microfone aí, porque fica mais fácil de falar. Então, por exemplo, o paciente tem uma vasodilatação. A vasodilatação poderia provocar o quê de sinal cardinal? Dependem de quê para ocorrer? Esses sinais cardinais, eles dependem de quê? Eles ocorrem sozinhos? A vasodilatação depende de quê? O aumento do fluxo sanguíneo depende de quê? O aumento da permeabilidade capilar depende de quê? Quais são os principais atores responsáveis
por produzir essas alterações hemodinâmicas. Prostaglandinas, olha aí. Você conhece alguma prostaglandina, Reno? Que poderia a gente colocar aqui só para a gente poder especificar melhor? Para não deixar a coisa tão genérica assim? PGH2, beleza. PGH2, pronto. Prostaglandina PGH2. Prostaglandinas vão ser importantes no processo inflamatório, né? A gente vai conhecer algumas delas aí. Vou deixar a prostaglandina só como modelo, tá, gente? Para a gente não perder tanto tempo assim. Então, vou voltar aqui para um mapa mental que a gente não está construindo, né? O que está no próprio slide. E a gente tem aqui, ó, sinais cardinais. E aí a gente vai para o slide de sinais cardinais. Então, a gente tem aqui os sinais cardinais que vocês falaram, né? Então, a gente tem o calor, a gente tem o rubor, né, que é a vermelhidão, o tumor, tem a dor e tem um que vocês não falaram, que é a perda de função. Por que será que o processo inflamatório ele leva à perda de função, gente? E quando é que ele leva à perda de função? Quem é que poderia dizer? Tudo isso aí o nosso paciente tinha, né? Calor, estava quente, estava vermelho, estava inchado e estava muito dolorido. Mas a paciente, será que teve perda de função? Ela estava deambulando mal, né? Então, de certa forma, ela teve uma certa perda de função. Decorrente do edema, pode ser, Virginia, pode ser. Mas quando a gente fala dos sinais cardinais, a perda da função, geralmente, ela está associada a alterações biomecânicas, né? Como, por exemplo, no caso da nossa paciente, a Rita, ela teve uma lesão no tornozelo e isso associado, né, ao edema provavelmente está contribuindo, mas está contribuindo também a dor. Mas a perda da função a longo prazo é resultado de quê? É resultado da instalação da inflamação crônica. Então, quando a gente utiliza um anti-inflamatório, a gente falou sobre isso. Quando a gente utiliza um anti-inflamatório, um dos objetivos é o quê? É diminuir a inflamação. Por quê? Porque o paciente está com dor, porque o paciente está com alguma dificuldade de deambular. É isso, é os sintomas, reduzir os sintomas. Mas um dos objetivos também é impedir que essa inflamação ela evolua para uma inflamação crônica. Então, essa paciente, se ela não tratasse, ela poderia provocar uma fibrose, uma cicatrização errática. Então, ela ia ter uma dificuldade de andar, talvez permanente, resultado de uma formação de um processo reparador, de uma cicatrização naquele tecido em virtude de um prolongamento da inflamação. Tá certo? Sinais cardinais, né? Dependem de quê? Então, os sinais cardinais dependem dos mediadores inflamatórios. A gente está vendo aqui. Então, nesse slide, a gente pode ver fenômenos irritativos, não necessariamente serem irritativos, mas fenômenos lesivos, digamos assim, vão produzir os mediadores inflamatórios. E esses mediadores inflamatórios, a gente respondendo na próxima pergunta, como ocorrem, elas produzem, como vocês falaram, fenômenos vasculares. Que fenômenos vasculares são esses? Por exemplo, uma vasodilatação. E uma vasodilatação vai provocar o quê? Vai provocar rubor, né, em virtude principalmente da permeabilidade vascular. Vai aumentar também o fluxo sanguíneo, que também vai ajudar no rubor, mas vai ajudar também no calor. E o calor também é provocado pelo aumento do metabolismo. O próprio mediador inflamatório, ele pode agir diretamente no tecido. Aula da semana que vem, estou fazendo já a propaganda da aula da semana que vem. Semana que vem falar sobre dor. Você vai ver que a prostaglandina vai agir diretamente no seu receptor, produzindo dor, e essa dor vai ser veiculada, tá bom? E temos o tumor, que são os fenômenos exsudativos. Então, os fenômenos vasculares têm mais em relação com o aumento do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo aumenta, e o fluxo sanguíneo aumenta por quê? Aumenta para que cheguem mais ao local de ação, tanto os mediadores inflamatórios como as células inflamatórias, tá certo? E os fenômenos também, a transsudação, né, a permeabilidade vascular, são os fenômenos exsudativos, vai passar para o tecido plasma, vai passar para o tecido também os mediadores inflamatórios e células.
Então, eles vão sair do ambiente vascular para o ambiente tecidual. Certo? Então, tudo isso aí é resultado e tudo isso é o que provoca o processo inflamatório. E vejam que a gente tem aqui também fenômenos resolutivos, fenômenos reparativos. Isso aqui tem relação com a inflamação crônica. Aula da quinta-feira, tá bom? Quinta-feira a gente vai falar sobre inflamação crônica. E aí a gente vai ter cicatrização. Não vamos falar sobre inflamação crônica propriamente dita. A gente vai falar sobre um modelo de inflamação crônica, que é a artrite reumatoide, e como ela vai ser tratada com fármacos, tá certo? Ficou claro, gente, isso aqui? Vou botar aqui. Alguma dúvida por enquanto? Vê aqui no chat como é que tá. Alguma pergunta, pessoal? Tudo ok, Virgínia? Mais alguém? Tranquilo, né? Acho que é um assunto que vocês já viram, então fica mais fácil de compreender. E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. Vamos para o terceiro ramo? O terceiro ramo é um mecanismo inflamatório. E a gente vai responder qual a origem, quais os mediadores químicos e qual o desfecho da ação dos mediadores. Então, esse ponto e talvez o próximo ponto, né, que é os prostaglandinas propriamente dita, eles são pontos importantíssimos para entender a ação dos anti-inflamatórios, né? Então, eu vou voltar aqui novamente para o nosso mapa mental que a gente está construindo e vou descer aqui para que a gente possa fazer o mecanismo inflamatório. Qual é a origem do processo inflamatório? O processo inflamatório ele acontece a partir de que momento, gente? Tentem, me expliquem aí. O que é que faz com que o processo inflamatório se inicie? Quem poderia falar alguma coisa no chat ou abrir o microfone? O início do processo inflamatório acontece pelo quê? Lesão. Beleza. Lesão onde? Vanessa, né? Vanessa Barbosa. Lesão onde, Vanessa? Tá aqui, lesão. Lesão tecidual. Beleza. Tá ótimo. Deixa a lesão tecidual. Então, o processo inflamatório ele acontece porque houve uma lesão. A gente viu, no nosso caso clínico, que a paciente sofreu uma lesão. Torceu o tornozelo e, por algum motivo, talvez tenha havido um rompimento de fibras musculares, talvez tenha rompimento de tendão. Ela sofreu uma lesão, certo? Quais os mediadores inflamatórios? Né? Vocês falaram prostaglandinas. E aí citaram a prostaglandina PGH2. Será que aqui a gente pode colocar outras prostaglandinas envolvidas no mecanismo inflamatório? Infecção, ó, vou colocar aqui também. Eu acho que a gente sempre pensa em lesão, mas infecção é importante também. Infecção. Quais seriam essas prostaglandinas, gente, envolvidas aí? Vou colocar PGH2 para iniciar aqui o texto. O que mais? Que outras prostaglandinas vocês lembram que estão envolvidas aí com um processo inflamatório? E2, o João está falando, PGE2. A PGE2 é importantíssima, tá, João? Importantíssima. O que mais? Vamos citar só mais uma, para a gente não deixar assim tão longo também. Age na vasodilatação também, viu, João? A gente vai ver que ela tem várias ações, uma delas é a vasodilatação. Será que só mais uma? Dá pra gente citar? PGH2, PGE2. Vamos lá, eu vou dar uma ajuda a vocês. Tá aqui, PGI2. Tá bom? É uma prostaglandina bem importante também. Então a gente já sabe que o mecanismo inflamatório acontece depois que o tecido sofreu uma lesão ou um processo infeccioso. Que ele vai produzir prostaglandinas, PGH2, PGE2, PGI2, dentre elas, e que essas prostaglandinas vão produzir alguma coisa. Qual o desfecho? O que é que elas vão gerar? Né? O João diz que provoca vasodilatação. E eu vou colocar aqui, ó. Vasodilatação. O que mais, além de vasodilatação, essas prostaglandinas podem causar? Será que tem mais alguma outro mecanismo importante que as prostaglandinas produzem e são importantes no processo inflamatório? Hipervolemia. Olha, Antônio, você surpreendeu agora. Eu vou colocar hipervolemia também. Hipervolemia, perfeito. Pronto, vamos deixar esses dois aqui. E a gente
Volto aqui para entender melhor. PGI2 age inibindo algo. Age sim. E é por isso que eu coloquei ela ali, porque ela age inibindo. Então vamos entender o processo inflamatório, gente. Ó. Aqui. Aconteceu uma lesão. E essa lesão, né, tá aqui, ó. Qual a origem? Aconteceu uma lesão. E quando a gente fala em lesão, a gente sempre pensa num tecido rompido, a gente sempre pensa no rompimento da pele, ou a gente pensa numa pancada, ou a gente pensa numa perfuração. A gente sempre pensa numa lesão mais relacionada ao tecido. Só que quando a gente fala em lesão, vendo isso de um ponto de vista mais microscópico, a lesão é na membrana plasmática. Então, quando a membrana plasmática ela se lesiona, o que é que ela vai expor? Ela vai expor o conteúdo dela, ou seja, fosfolipídios. Fosfatidilcolina, fosfatidilserina, são 2 fosfolipídios bem importantes no processo inflamatório. E por que eles são importantes? Porque esses fosfolipídios eles vão sofrer ação dessa enzima, fosfolipase A2, que vai ser estimulada por quê? Vários estímulos físicos, químicos, inflamatórios e mitogênicos. Essa enzima fosfolipase A2 vai transformar o fosfolipídio que ela encontrou em ácido araquidônico. E aí o ácido araquidônico ele é substrato de outras enzimas que a gente vai falar mais adiante, mas aqui a gente já pode ver que ela é importante no processo inflamatório, que é a ciclooxigenase. Aqui tem 2 tipos e a gente vai ver em outra aula mais à frente que existe um terceiro tipo, tá bom? A gente tem aqui o COX-1, a gente tem aqui o COX-2, ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2. Qual é o papel dessas enzimas? Essas enzimas elas vão transformar o ácido araquidônico em endoperóxidos cíclicos. Toda célula vai fazer isso, gente. Todas as células vão fazer isso. Vão transformar ácido araquidônico em endoperóxidos. Agora, a depender do tecido, ela vai ter, além da ciclooxigenase, uma sintase tecido específica da prostaglandina especificamente. Tá? Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, PGI2, tromboxano A2, PGD2, PGE2 e PGF2-alfa são os mediadores inflamatórios. Aqueles que vocês falaram lá quando a gente estava construindo o mapa mental. E eles vão ser produzidos a partir dos endoperóxidos cíclicos que foram gerados da ação da ciclooxigenase. Só que a depender do tecido, o tecido vai produzir prostaglandina I2. Que tecido é esse? Endotélio vascular, por exemplo. Por quê? Porque o endotélio vascular vai ter uma enzima específica para produzir a prostaglandina I2. Mas quando a gente olha para a plaqueta, por exemplo, a plaqueta vai produzir tromboxano A2. Por quê? Porque ela tem uma sintase específica para sintetizar tromboxano A2. Bom? Então, esses são os mediadores produzidos. E quando a gente olha para o desfecho, o que é que eles vão gerar, a gente vai ver aqui que eles produzem algo relacionado com o processo inflamatório, mas muitas vezes também tem um papel importante na fisiologia humana. Por exemplo, a PGI2, né? Não sei se foi o João que falou, né? Mas olha, João, olha pessoal, o que é que a PGI2 vai fazer? Vasodilatação. A gente não viu que a vasodilatação é importante para chegar mais sangue ao local da inflamação? Quem vai fazer isso é a PGI2. E a PGI2 é uma prostaglandina que ela é produzida dentro do próprio vaso sanguíneo. Então, o vaso sanguíneo vai produzir a prostaglandina I2 e ela vai induzir o processo de vasodilatação, facilitando a chegada de sangue ao local da inflamação. Tá certo? Vai inibir a agregação plaquetária. Olha aí, eu estava perguntando a vocês o que é que poderia ter mais relação, né, com o desfecho da inflamação, e eu esperava que vocês dissessem isso, inibição da agregação plaquetária. Por quê? Porque se a plaqueta não agrega, não forma trombos, o sangue fica mais fluido, consequentemente mais sangue vai chegar até o local da inflamação. Homeostase renal, olha aí, hipervolemia aí, João, você falou, aliás, Antônio, né? Olha a hipervolemia que o Antônio falou. Homeostase renal. E a gente vai ver na aula de quarta-feira
que os anti-inflamatórios eles agem no rim. E os anti-inflamatórios, muitas vezes, um dos cuidados que a gente precisa ter é com o paciente que tem problema renal. Tá certo? Então, também age na inflamação propriamente dita, diminuindo as prostaglandinas e na hiperalgesia. O que é hiperalgesia, gente? Quem poderia me dar uma resposta interessante aí? O que é hiperalgesia? Aumento do estimulador. Fica mais sensível. Olha aí, Virgínia foi cirúrgica agora, viu, Virgínia? Fica mais sensível. Aquilo que eu falei no início da aula, fica dolorido. Fica tão sensível. Vamos supor, você tem um problema no dedo. Você bateu o dedo aí num local e ficou bem inflamado. Até colocar meia, a sensação do tecido da meia em cima do dedo provoca muita dor. E ela é provocada pelo quê? Esse aumento da sensibilidade. Uma das prostaglandinas que faz isso é PGI2. Então significa o quê? Se nós utilizarmos anti-inflamatórios não esteroidais para inibir a COX, a gente diminui toda a síntese de prostaglandina, inclusive essa daqui que vai produzir dor. Tá certo? Tromboxana 2. Tromboxana 2, ó, a agregação plaquetária é justamente o contrário, né? Ó. Tromboxana 2 é uma prostaglandina de plaqueta, tá certo? E vasoconstricção, ou seja, exatamente o contrário. Então, a tromboxana 2, de certa forma, ela atrapalha o processo inflamatório, mas ela é importante para um processo fisiológico. Tá bom? PGD2, parecido com a PGI2, ó, vasodilatação, inibição da agregação plaquetária. E vejam só, gente, ele atua no ciclo sono-vigília. Então vejam, às vezes a gente acha que um anti é um simples anti-inflamatório. Ele pode estar atrapalhando, se ele for usado cronicamente, ele pode estar atrapalhando o sono do paciente. Tá bom? PGE2. PGE2 também foi falado aí, né? Foi o João que falou PGE2, ó. Proteção gástrica. Então, a gente vai ver que muitos pacientes utilizam anti-inflamatório e eles têm uma consequência importante, que é uma lesão gástrica causada por diminuição da proteção. Regulação da temperatura corporal. Os anti-inflamatórios, o ibuprofeno é um deles, né? Os anti-inflamatórios que agem diminuindo PGE2, eles têm boas chances de serem utilizados como antitérmicos. Por quê? Porque é a PGE2 que regula a temperatura corporal. Também a homeostase renal, assim como a PGI2, inflamação e hiperalgesia, também muito parecido com a PGI2, né? PGF2-alfa, vasoconstricção e na reprodução. O que é que ele faz na reprodução? Ele age na contração uterina. Então significa o quê? Se a paciente mulher, gestante, está próximo do trabalho de parto, utiliza um anti-inflamatório há muito tempo, pode ser que a PGF2-alfa não seja sintetizada e o trabalho de parto da paciente seja prejudicado. Então vejam como no único slide a gente consegue tirar tanta informação que a gente pode utilizar na prática. Pacientes renais, pacientes com gastrite, mulheres gestantes, tudo isso são grupos que vão ter um certo cuidado para utilizar os anti-inflamatórios. Beleza, gente? Aqui é só para vocês entenderem, ó. Ácido araquidônico, ciclooxigenase 1 e 2 produz a primeira prostaciclina, aliás, a primeiro endoperóxido cíclico, ó, PGG2, o segundo endoperóxido cíclico, PGH2, todos os tecidos vão fazer isso. Todos os tecidos que têm ciclooxigenase, seja 1, seja 2, vão produzir PGG2 e PGH2. E a gente vai ver que é nesse ponto da via onde analgésicos como o paracetamol vai agir de forma mais pronunciada. Semana que vem a gente vai falar sobre isso, tá bom? Mas a partir daqui vai depender do tecido. Então o tecido precisa ter PGI sintetase para produzir PGI2. O tecido vai ter que ter a PGF sintetase para produzir PGF2-alfa. O tecido vai ter que ter PGE sintetase para produzir PGE2. Eu não falei para vocês que a PGE2 ela produz uma proteção gástrica, e ela produz uma proteção gástrica por quê? Porque as células do estômago, elas não apenas têm ciclooxigenase,
como elas têm também a prostaglandina sintetase E, PGE sintetase. A plaqueta vai ter PGE sintetase? Não. Então, a plaqueta não consegue sintetizar PGE, PGE2. Mas a plaqueta tem tromboxano sintetase. Então, ela tem a ciclooxigenase e ela também tem a tromboxano sintetase, por isso que ela produz o tromboxano A2. Beleza, gente? Tranquilo, pessoal. Voltar aqui para o nosso mapa mental. Deixa eu perguntar, alguma dúvida por enquanto? Para a gente tirar essas dúvidas antes de continuar com a aula. Tá claro? Ou ficou alguma coisa mais ou menos obscura? Pode falar, Reno. PG azaroso que é formado pela COX é sempre o mesmo, porque tem a COX-1 e tem a COX-2. Tem alguns medicamentos que são feitos para a COX-2, aí não faz alguns efeitos. Já eu respondo sua pergunta, Reno. Essa pergunta é excelente. Já eu respondo. É no próximo tópico, tá bom? Mas é muito bom, porque não adianta só você ter tromboxano sintetase, PGI sintetase, porque o anti-inflamatório não vai agir ali, vai estar agindo na tromboxano A2, né? Aliás, vai agir na ciclooxigenase, seja 1, seja 2. E tanto a 1 como a 2 produzem os mesmos endoperóxidos cíclicos. O que vai diferenciar é a síntese ou a expressão da ciclooxigenase e especificamente assim a expressão também da sintase específica, tá bom? Vou voltar para aqui, ó. Próximo tópico. Respondido, né, gente? Mecanismo inflamatório. Próximo tópico são as prostaglandinas. A gente vai entrar agora no papel das prostaglandinas. E aí a gente tem perguntas como: quais são as principais prostaglandinas? Né? Vocês responderam a algumas coisas, eu já posso inclusive adiantar. Quais são seus papéis fisiológicos? A gente já viu também alguma coisa aí, talvez a gente também não precise perder tanto tempo assim. Os papéis da inflamação. E nesse ponto, talvez a gente possa apenas colocar aqui onde são encontradas, certo? Então, deixa eu voltar aqui para o nosso mapa mental, para a gente poder completar ele também, tá, gente? Então, nesse tópico aqui, algumas coisas a gente já respondeu, ó. Quais são as principais prostaglandinas? A gente já colocou, ó. PGH2, é a PGI2, PGE2, dentre outras, né? A gente colocou os papéis fisiológicos, proteção gástrica, né? Só estou adiantando aqui porque a gente já falou isso no slide anterior, certo? Proteção gástrica. A gente falou também sobre contração uterina. Falamos também sobre agregação plaquetária, né? Ok. E os papéis da inflamação, a gente falou duas coisas. A gente falou que tinha vasodilatação, hiperalgesia, não é isso? Hiperalgesia e inibição da agregação plaquetária. Ok, gente? Não é isso que a gente falou até agora? Tem alguma coisa a mais que vocês queiram acrescentar? Agora vem isso aqui, ó. Onde elas são encontradas. E onde são encontradas, talvez a gente precise fazer uma reformulação. Onde são encontradas não as prostaglandinas especificamente, mas onde são encontradas as ciclooxigenases que dão origem às prostaglandinas. Como é que vocês podem responder isso aí? A COX-1 e a COX-2, elas são encontradas onde? Perfeito, viu, Virginia? Perfeito. Então vamos lá. Só para a gente completar aqui, para a gente fazer o mapa mental direitinho. COX-1 vai estar, então, no endotélio. Opa, errado. Endotélio. A COX-1 a gente pode encontrar também no estômago, né? Não é fisiológica, né? Que você falou? Estômago. A COX-1 pode ser encontrada no miométrio. Não é isso? A gente não disse que ela provoca contração uterina? Então, ela é fisiológica. E a COX-2, gente? Onde é que a COX-2 vai ser encontrada? Já que ela é patológica, está mais relacionada com o processo inflamatório.
Onde é que ela pode ser encontrada? Bom, e COX-2, onde é que a gente encontra COX-2? Macrófagos. Onde mais? Neutrófilos, leucócitos, macrófagos. Não é isso aqui que vai ser produzido, né? Então, essas células vão ser as células que vão estar envolvidas com a ciclooxigenase 2, certo? Leucócitos e linfócitos. Certo? Vejam como está tudo interligado, né? De certa forma, a gente consegue pegar as informações de outro tópico. Tá certo? Então, o papel das prostaglandinas, a gente disse que as prostaglandinas principais são essas, que elas têm um papel fisiológico, que é esse, um papel na inflamação, que é esse, que existe uma diferença de expressão entre a COX-1 e 2, uma COX-1 que ela é fisiológica, uma COX-2 que ela é patológica propriamente dita, tá? Vamos voltar aqui para o slide principal, que a gente vai dar uma olhada nessas informações. Isso aqui é o que a gente tinha visto anteriormente, né? Ó, a prostaglandina, né, o local de ação dessa prostaglandina vai depender da sintase naquela célula especificamente, mas vai depender também da expressão da ciclooxigenase, se ela é ciclooxigenase 1 ou se ela é ciclooxigenase 2. E aí, quando a gente olha para a COX-1, a COX-1 ela é constitutiva. E o que é constitutiva? Significa que ela vai ser sintetizada, que ela vai ser expressa continuamente, a todo momento, independentemente de qualquer coisa. E ela vai ser constitutiva onde? No estômago. Ela é constitutiva, ela é fisiológica, no estômago. E aí no estômago ela vai produzir a COX-1, mas para fechar o ciclo, o estômago precisa sintetizar também a PGE2. Então, quando ela sintetiza COX-1, que primeiro produz o endoperóxido cíclico, e ela tem uma PGE sintetase, e consequentemente produz a PGE2, ela fecha o ciclo, ou seja, essa PGE2 vai aumentar a secreção de muco, essa PGE2 ela vai diminuir a secreção de ácido gástrico, ácido clorídrico, tá bom? Então, ela vai proteger o estômago dessa forma, diminuindo a acidez e aumentando a proteção antiácida do estômago, tá certo? Através do muco. A COX-1 é produzida de forma constitutiva também no rim. Então, ela vai proporcionar a função renal. E vejam como no rim tem várias prostaglandinas que é originada a partir da COX-1. Então, a COX-1 é produzida constitutivamente no rim e também o rim vai ter PGE sintetase, PGI sintetase, PGF2 sintetase, que vão ser importantes para a irrigação renal. O sangue só chega bem no rim porque tem essas prostaglandinas. Então, utilizar um anti-inflamatório que vai inibir a COX-1 vai, de certa forma, contribuir com a diminuição da função renal. Tá certo? Nas plaquetas também sintetiza COX-1. E a plaqueta tem tromboxano A2. Ó. Então, a agregação plaquetária acontece porque a COX-1 é produzida na plaqueta e a plaqueta também tem tromboxano sintetase. Mas aqui não é a plaqueta, tá, gente? Aqui é o endotélio vascular. PGI2 tem uma ação de antiagregação. A gente vai ver melhor na aula da quinta-feira, tá certo? Na aula da quarta-feira, melhor dizendo. Então, essa PGI2 é produzida pelo endotélio e ela vai fazer exatamente o contrário do tromboxano. Ela vai diminuir a agregação, vai aumentar a fluidez do sangue, tá certo? O útero tem COX-1, né? Expressa COX-1, e o útero também expressa a PGF2-alfa. Isso é responsável pela contração uterina, a gente já viu anteriormente. Se o anti-inflamatório inibir essa enzima, a COX-1, a diminuição de PGF2-alfa, consequentemente diminuição da contração uterina. O que é que a gente espera? Que a gestante ela tenha um trabalho de parto mais prolongado, que ela não tenha força suficiente de contração uterina. E no sistema nervoso central, a gente vai falar melhor isso na próxima semana, responsável pela dor, principalmente, mas responsável também pela inflamação. Tem uma série de prostaglandinas que são produzidas no sistema nervoso central e que são veiculadoras da dor. Então, quando ele quer utilizar um anti-inflamatório para dor, ele vai ter que agir no sistema nervoso central. Tá bom? Então, esses são os papéis fisiológicos e aqui é onde elas são encontradas. E aí nós temos a COX-2. Vocês falaram que a COX-2 ela é patológica.
Só que a COX-2, gente, ela não tem só essa versão induzida. Essa versão induzida, de fato, ela é encontrada em macrófagos, é encontrada em linfócitos, em polimorfos nucleares, no próprio endotélio. E essa COX-2 induzida, ela é induzida quando há o start do processo inflamatório. Por quê? Porque ela vai produzir prostaglandinas que vão promover vasodilatação, antiagregação plaquetária, vai produzir dor. Tudo isso são os sinais flogísticos da inflamação. Então, quando a gente utiliza um anti-inflamatório que ele é seletivo para COX-2, a gente de fato está bloqueando o processo inflamatório. Só que veja que existe uma versão da COX-2 que é constitutiva e que é produzida no rim também. Então, essa COX-2 constitutiva ela vai ter a mesma função da COX-1 constitutiva renal. Ela vai aumentar a irrigação renal, produzindo PGE2, PGI2 e PGF2-alfa. Então, quando a gente utiliza um anti-inflamatório, seja ele seletivo ou não da COX-2, a gente vai ter complicações, a gente vai ter consequências renais. Não sei se vocês já ouviram falar, mas às vezes o paciente chega, por exemplo, na farmácia e diz: eu quero um anti-inflamatório, mas eu sou hipertenso. Então, eu não posso utilizar um anti-inflamatório que possa aumentar a minha pressão. Aí, o que é que normalmente se faz? Não, você vai utilizar o anti-inflamatório à base de potássio, de diclofenaco potássico, porque o de sódio aumenta a pressão. De fato, não é o sódio ou o potássio que vai alterar a pressão. Qualquer anti-inflamatório, ele vai promover um aumento da pressão, porque vai justamente alterar a função renal. A gente vai ver isso na aula também de quarta-feira, tá bom? E a COX-2 constitutiva também está no sistema nervoso central, assim como a COX-1, responsável aqui pela produção, síntese de PGE2 e PGD2, ou seja, dor e também a ação antipirética, tá certo, gente? E aí, nosso último tópico, da aula de hoje, que é justamente os marcadores laboratoriais, Então, a gente vai fazer algumas perguntas. Qual a importância dos marcadores laboratoriais? Quais são esses marcadores laboratoriais? Em que situações se elevam? E por que eles aumentam, PCR e VSH aumentam, tá bom? E aí, você está gostando da aula até aqui? Então não se esqueça de assinar o canal, de marcar as notificações para ser avisado de novos vídeos que vão aparecer também mais adiante. Então vamos voltar aqui para o nosso mapa mental para a gente poder completar esse último ponto do nosso mapa e finalizar a aula de hoje. Quais são, gente, os marcadores, Já que já tem dois. Então tem PCR, proteína C reativa, velocidade de sedimentação de hemácias, velocidade de hemossedimentação. Vocês conhecem mais quais marcadores laboratoriais que possam ser utilizados para acompanhamento da inflamação? Além desses dois que eu vou falar um pouco mais detalhadamente aqui. Dá para a gente utilizar leucócitos para saber se a diminuição leucocitária pode ser um parâmetro da inflamação. Não é muito utilizado. Por quê? Porque ela sofre muita influência de outras coisas. Às vezes o processo inflamatório ele está acontecendo e os leucócitos não aumentam. Os leucócitos aumentam mais no processo infeccioso. Mas eu vou colocar aqui porque ele tem relação com outros parâmetros mais importantes. Vocês conhecem as proteínas de fase aguda? PCR é uma, Proteína C reativa é uma proteína de fase aguda. Mas existem outras proteínas de fase aguda, certo? Existe o fibrinogênio. Existe também a macroglobina. Então, são proteínas de fase aguda que também estão elevadas no processo inflamatório. Para a gente não ter a nossa, não achar que é simplesmente PCR e VSH, tá bom? Então, entrando aqui no link, o que é que são marcadores laboratoriais de inflamação? A gente tem uma definição aqui, são substâncias séricas, então são encontradas no plasma sanguíneo, que podem sofrer alterações em seus níveis ante diversos estímulos, principalmente pelos que causam dano tecidual. Então vejam que na definição tem causam dano tecidual. Não significa que causam
que são responsáveis pela inflamação. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, artrite reumatoide é uma inflamação crônica. PCR vai estar aumentado, por exemplo, em inflamação crônica. VSH vai estar aumentado em inflamação crônica. Aptoglobina vai estar alterada em inflamação crônica. Certo? Mas a gente tem infartos teciduais, traumas, neoplasias, infecções que não necessariamente vai ter um processo inflamatório acompanhando. Então a gente já pode entender que são marcadores laboratórios de inflamação, são marcadores que não são específicos. Eles são aumentados na inflamação, mas eles são aumentados em outras condições também. Então eles são úteis quando claramente aquele paciente tem um processo inflamatório. Por exemplo, o paciente torceu o tornozelo, eu estou vendo que ela tem um processo inflamatório. Ou seja, eu vou utilizar um marcador para saber se o processo está melhorando ou não com o uso do anti-inflamatório. Quais são eles? Proteína C reativa e velocidade de sedimentação são os dois principais. Fibrinogênio, alfa-1 antitripsina, aptoglobina e ferritina. São esses daqui, certo? São os principais marcadores laboratoriais. Quando a gente olha quais são eles e quando se elevam. Quando a gente olha especificamente para a proteína C reativa, PCR, onde é que ela é sintetizada? No fígado. Aqui, a definição dela. Substância produzida no fígado e que está presente em pequenas quantidades no sangue de pessoas saudáveis. A gente tem duas informações importantes aqui. Primeiro, é que ela é produzida no fígado. Ou seja, não é um marcador que dá para a gente utilizar se o paciente tem alguma insuficiência hepática, por exemplo. Então, se o paciente tem algum problema hepático, a proteína C reativa pode estar diminuída nesse paciente. Tem uma cirrose, uma insuficiência hepática, ele vai ter a diminuída. E o segundo ponto aqui que tem na definição é que ela apresenta pequenas quantidades no sangue de pessoas saudáveis. Ou seja, se a proteína C reativa for detectada, não necessariamente aquele indivíduo ele vai estar com um processo inflamatório instalado. A necessidade da gente ver a quantidade de proteína C reativa que existe naquele exame para só então dizer se é ou não um processo inflamatório. Tá bom? A gente tem o segundo ponto aí, inflamação. Em episódios de inflamação ou infecção aguda, sua concentração pode aumentar até 1000 vezes. Aí sim ela vira um marcador laboratorial importante para a inflamação. Não é quando ela está em pequenas quantidades, que pode ser fisiológico, mas quando ela está em uma quantidade muito elevada. Aí a gente pode utilizar como parâmetro importante. E ela é utilizada também para medir o risco cardiovascular. Níveis elevados dessa proteína estão associados a ataques cardíacos e o acidente vasculoencefálico. Então não é só a inflamação que produz aumento de PCR. Ela é muito útil também para problemas cardiovasculares, tá bom? Nessa tabelinha a gente pode ver aqui que quando as concentrações de PCR são menores do que 1 miligrama por decilitro, ela acontece, por exemplo, se o paciente ou se a pessoa faz um exercício vigoroso. Você acha que uma pessoa dessa está com inflamação? Não. O exercício simplesmente induziu a expressão ou a liberação da proteína C reativa na corrente sanguínea. Ela foi medida em níveis baixos, níveis fisiológicos. Ou se o indivíduo está com frio muito intenso, ou na própria gravidez, ou até em processos inflamatórios mais leves, uma gengivite, por exemplo, ou doenças psiquiátricas como depressão ou doenças metabólicas como diabetes e obesidade. Até no envelhecimento ela está elevada. Até no envelhecimento ela está elevada, não. Até no envelhecimento ela tem níveis detectáveis, mas não elevados. Quando é que a proteína C reativa realmente vira um marcador importante da inflamação? A partir de 1 mg até 10 mg, ela está aumentada em infarto do miocárdio, neoplasias, pancreatite, infecção de mucosa, e artrite reumatoide, que é uma inflamação crônica. E acima de 10 mg por decilitro, que são valores altíssimos, a gente tem, ela está em infecções bacterianas agudas, grandes traumas e também na vasculite sistêmica. Gente, a velocidade de hemossedimentação, assim, só para a gente finalizar, a gente já está no horário, Ela acompanha o curso evolutivo de certas doenças. Tem alguns exemplos aqui, artrite reumatoide, a polimialgia, linfoma,
lúpus, eritematoso sistêmico, tuberculose e insuficiência renal. Então vejam que a gente tem alguns processos inflamatórios e outros que não são processos inflamatórios. Da mesma forma que a proteína C reativa, a velocidade de hemossedimentação está aumentada quando é óbvio o processo inflamatório, mas ela não é um bom marcador laboratorial quando há dúvidas, quando há uma infecção, por exemplo, ou quando há um outro processo que não é exatamente um processo inflamatório, tá bom? E quando é que ela vai estar aumentada? Ó, a gente pode ver por essa imagem aqui que a velocidade de hemossedimentação aumenta quando? Se a gente olhar para as hemácias, por exemplo, elas têm uma carga absoluta negativa e durante o processo inflamatório, não falei para vocês, que são sintetizadas as proteínas de fase aguda, fibrinogênio, gama-globulina, dentre outras, elas têm carga elétrica positiva. Quando a gente tem uma concentração grande de proteínas de fase aguda, a tendência é o quê? Aglomerar um monte de hemácias. Ou seja, aquele bloco de hemácias começa a cair muito rapidamente. A consequência disso é o quê? É a velocidade de sedimentação das hemácias, por isso que é VSH, velocidade de sedimentação de hemácias, ela começa a cair muito rapidamente. Então, as pessoas que têm um processo inflamatório tem uma grande densidade, uma grande concentração de proteínas de fase aguda sendo produzidas, a velocidade com que essas hemácias caem, elas é elevada. A velocidade de hemossedimentação é elevada. E essa velocidade de hemossedimentação, ela depende muito de qual tipo de proteína. Fibrinogênio ela é maior, a alfa-globulina é um valor intermediário e a gama-globulina é um valor menor do que os demais. Certo, gente? E aí, só para a gente finalizar, acho que para a gente fazer o link, né, com a aula da próxima quarta-feira, vai falar de anti-inflamatórios, a pergunta é: quais as ações terapêuticas que os anti-inflamatórios vão fazer? Então, para essa pergunta, a gente tem 3 respostas. O anti-inflamatório, claro, ele vai diminuir a inflamação. Mas o anti-inflamatório, ele vai ter uma ação também analgésica. Em todos os casos, não. Não em todos os casos. E vai ter uma ação antipirética. Em todos os casos, também não. Então, mas, de uma forma geral, os anti-inflamatórios vão ser anti-inflamatórios, vai ter uma ação anti-inflamatória, um efeito analgésico, um efeito antipirético, com variações. Alguns vão ser mais anti-inflamatórios, outros vão ser mais analgésicos, outros vão ser mais antipiréticos. O que a gente vai entender na aula de quarta-feira é o que é que faz ter mais uma ação do que outra. E como isso pode ser utilizado na clínica. Tá bom, gente? E aí as referências que foram utilizadas nessa aula. 2 livros de patologia. Patologia do Robbins e Cotran, né? Patologia Bases Patológicas da Doença. E teve Patologia Geral também. 2 livros de farmacologia básica, né? Os princípios de farmacologia do Golan, do David Golan. E o Manual de Farmacologia Terapêutica do Goodman Gilman. E um livro de farmacologia clínica, que é o Flávio Dani Fuchs, né? Foram utilizados aqui para essa aula. Beleza, gente? Perguntas, dúvidas? E se você quiser me acompanhar nas redes sociais, aqui na tela nós podemos ver algumas delas. Você pode me seguir e lá nós podemos trocar uma ideia. E aí, você gostou dessa aula? Então não percam, na próxima semana nós teremos a nossa segunda live, onde falaremos sobre os aspectos clínicos do uso de anti-inflamatórios. Até a próxima aula.